Olá, meus queridos amigos, companheiros e companheiras aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré, mas também todas as outras pessoas que nos acompanham aqui nesse momento pelo grupo do WhatsApp. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar mais um pedacinho do capítulo 28, que são as preces. Vamos então, neste momento, elevar os nossos espíritos, as nossas mentes a Jesus, pedindo para que os nossos mentores espirituais clareiem nossas mentes, para que as palavras aqui escutadas e estudadas possam refletir em ações durante a nossa vida. Que assim seja. Muito bem, nós vamos hoje estudar no capítulo 28, os itens 38 e 39, que são preces no momento de dormir. É uma prece para o momento de dormir, Então ele fala primeiro no prefácio, é evidente que todo mundo já fez uma leitura prévia do capítulo, Se não fez, do item 38 e 39, da página 256 da minha edição aqui, mas essa é aquela edição que a gente usa lá no centro, Então procura aí, capítulo 28, item 38, no momento de dormir, está escrito, Faça a leitura e depois retorne ao vídeo. Se não, pode ir acompanhando agora, porque uns trechinhos eu vou ler aqui, Bom, ele faz sempre um prefácio, Nessas preces ele explica o porquê da prece e depois ele dá uma sugestão, de prece, mas é sempre uma sugestão. É evidente que a gente não precisa decorar aquela prece para recitá-la todo dia, porque logo no começo, desse capítulo ele explica já, que as preces não devem ser palavras decoradas, As preces devem vir do nosso coração, iluminado pelo nosso raciocínio, evidentemente, mas ela deve refletir o nosso sentimento, Então, não é aquela coisa da gente ficar recitando uma prece sem parar, decoradinha, Muito bem. Então, aqui no prefácio, ele fala assim: o sono é o repouso do corpo, mas o espírito não tem necessidade de repouso. No nosso estudo do Livro dos Espíritos, logo nós vamos chegar no capítulo 8, que fala do momento de dormir, do repouso, E lá fica muito claro, Quem quiser dar uma olhada lá, começa na pergunta 401, se não me engano, por volta da 400, do comecinho da 400, que começa a falar, e ele fala, que fala dos sonhos, inclusive, Mas um pouco antes, na 254, ele explica, que isso que está escrito aqui, que o repouso, o sono é o repouso para o corpo físico, que o espírito não tem necessidade deste repouso, dessas horas de repouso para o refazimento das células, a reenergização, a mudança de metabolismo, síntese de substâncias, tudo isso é o corpo, tá certo? O espírito não tem necessidade deste tipo de descanso. Então isso está explicado aqui. Então fala assim: enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta. Muito pelo contrário. A alma, ela aproveita o momento do sono para se libertar do corpo. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade da vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. Ele aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe são dados, ideias que reencontra ao despertar em estado de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro momentaneamente libertado. Então, tudo isso aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que, durante o nosso sono, nosso espírito aproveita para, em relativa liberdade da prisão que é o nosso corpo enquanto estamos encarnados, para se libertar e
ir para onde bem entender, né? Aqui, evidentemente, que ele vai falar de exemplo, né, de um exemplo de pessoa que vai encontrar o seu guia espiritual e que o seu guia espiritual pode lhe trazer bons conselhos, e esses bons conselhos podem até nos atingir em estado de vigília depois, na forma de intuição, mas tudo isso depende, né, da psicosfera que a pessoa cria em torno de si, né, durante a sua vida em estado de vigília. Então é evidente que a pessoa que nutre maus pensamentos, ódio, raiva, né, ações ruins durante a sua vida, é evidente que não é muito fácil a sintonia dela com o guia espiritual e com os bons espíritos no momento de ir dormir, né? Já existem autores espíritas, né, que falam, né, que a gente não deve ter medo de morrer, porque a gente morre um pouco todo dia, né? Durante o sono a gente vai para o estado da erraticidade. E é evidente que aquele ditado, né, não é porque morreu que virou santo, que também serve, né, para esse momento em que a gente não está livre na erraticidade, evidentemente, né, isso tem que ficar bem claro, mas que a gente está liberto do corpo físico, que a gente pode ter contato com espíritos que estão na erraticidade. É evidente que não é porque a gente está dormindo, porque a gente está livre, que virou santo também, né? Então, aquilo que nós somos durante a nossa vida, aquilo que nós procuramos ser durante a nossa vida, é aquilo que a gente continua sendo nos momentos de liberdade, né? É evidente que muitas vezes a gente começa a seguir um curso na vida física que começa a se distanciar daquilo que foi planejado para nós na vida espiritual. E é nesses momentos de contato com o mundo espiritual é que a gente se retempera, né? Que a gente se recompõe, fala, olha, essa decisão que você está tomando vai te distanciar demais daquilo que você programou para a sua vida espiritual, então é melhor que você tente rever essa decisão e a gente pode no outro dia acordar com uma ideia diferente daquela que a gente for dormir, dizendo, eu estava pensando em fazer isso, mas não vou fazer não. E isso nos vem como uma forma de intuição, mas muitas vezes foi dita para nós pelos nossos amigos espirituais, quando nós temos sintonia com os amigos espirituais, né? Bom, é evidente que no momento de dormir é sempre, quando possível, né? Às vezes a gente está tão cansado que começa a refletir alguma coisa e já dorme, muitas vezes, né? Então até é importante, antes de deitar, né, antes de colocar a cabeça no travesseiro, tentar refletir um pouquinho sobre as nossas ações durante o dia e ver, né, se tem alguma coisa que a gente poderia ter feito de forma diferente, que a gente gostaria de ter feito de forma diferente, né? Fazer um retrospecto rápido, assim, nossa, esse negócio que eu fiz hoje não foi muito legal, acho que a próxima vez que essa oportunidade acontecer, eu vou fazer diferente. Ou então, eu devo pedir desculpa para fulano, beltrano, porque eu falei uma coisa que não era muito legal. Esse tipo de rever, de reflexão é muito boa na hora de dormir, né? Nem sempre a gente consegue, como eu já disse, né? Mas é um momento em que a gente pode também pedir ao plano espiritual para que a gente tenha contato com os nossos amigos do plano espiritual, né, que a gente consiga se sintonizar com espíritos bons no plano espiritual, já entendido de que a gente tem que se sintonizar também durante a nossa vida, né? Porque não adianta ser uma pessoa rancorosa, cheia de ódio durante a noite e querer ser um anjo durante o dia, né? Ser pessoa rancorosa durante o dia e querer ser um anjo durante a noite, porque isso não vai acontecer. O orai e vigiai é sempre muito importante, né, na nossa vida como um todo, a gente tem que saber disso, mas, né, nós podemos pedir ao plano espiritual até
que a gente possa participar de cursos, né? André Luiz fala isso num dos seus livros, né? Que existem cursos que a gente pode fazer, né? Para se instruir e para se melhorar, né? E que a gente, evidentemente, precisa estar sintonizado com um plano espiritual mais elevado para que a gente possa conseguir contato com esses espíritos. Então, é sempre o orar e vigiar durante o dia vai sempre refletir para a gente naquilo que a gente consegue ter contato durante a noite. Mas com o nosso guia espiritual, que é um espírito amigo, que se propôs a ficar conosco durante toda a nossa encarnação, com ele a gente sempre vai ter contato, evidentemente, né? E é ele que vai nos puxar a orelha quando for necessário. A gente vê muito, né, Joana de Ângeles fazendo isso com Divaldo, a gente viu muito Emmanuel fazendo isso com Chico Xavier. Não é diferente no nosso caso, né? Muitas vezes nós precisamos de um puxãozinho de orelha para prestar atenção naquilo que tá fazendo, não é mesmo? Bom, aí aqui ele entra, né, num pedacinho que ele fala, né? Mas como ocorre como o prisioneiro perverso, né, e o espírito nem sempre aproveita o momento de liberdade para o seu adiantamento. Então é aquilo que eu estava falando, né? Quando uma pessoa, tem gente que sai da cadeia, né, a famosa saidinha de Natal, do Dia das Mães, etc e tal, sai já para roubar, né? Porque só pensa nisso, certo? Então, se a pessoa tem bons pensamentos e boas intenções, é evidente que ela vai procurar se aprimorar durante o estado que ela está em liberdade, né? Mas se a pessoa só pensa em coisas ruins, né, aqui sem fazer nenhum julgamento, é evidente que provavelmente que é isso que ela vai procurar, né, nos momentos de liberdade espiritual também, né? Então, aí no final ele fala assim, né? Aquele que está compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento em que sentir a aproximação do sono. Então, aquele que está comprometido desta verdade é que, né, a verdade que ele está explicando é essa, né? Que se você está imbuído de boas intenções com você mesmo na sua vida, se você está comprometido em fazer a sua reforma, né, sua reforma íntima, de você melhorar, de ser sempre uma pessoa melhor, você vai, no estado de liberdade, procurar bons espíritos e boas reflexões. Agora, se você não está imbuído desta verdade, não é o momento ainda, né? A gente tem que respeitar o momento de cada um. Tem gente que passa a vida toda, né, como diz Joana de Ângeles, na infância, no estado de infância, né? Não chega no estado de refletir a respeito da sua própria existência, aquilo que tem sido feito, aquilo que nós estamos fazendo para que sejamos pessoas melhores, né, a cada dia. Se a gente vai simplesmente vivendo o dia a dia sem nenhum tipo de reflexão, é possível que a gente passe, né, a nossa encarnação toda sem grandes reflexões, tanto no estado de acordado quanto no estado de dormindo, né? Mas então aqui, aquele que está compenetrado dessa verdade, eleve seu pensamento no momento em que sentir a aproximação do sono. Faça apelo aos conselhos dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe é cara, a fim de que venham se reunir a ele no curto intervalo que lhe é concedido, e ao despertar se sentirá mais forte contra o mal, mais corajoso contra a adversidade. Quantas vezes, né, a gente vai dormir com um problemão, né, para resolver, e dorme e acorda muitas vezes com a solução do problemão, ou sentindo que aquele problemão não é tão um problemão assim, é um problema que a gente pode aproveitar como oportunidade de crescimento, não é? É porque a gente teve contato com espíritos que nos deram algumas ideias importantes, não é verdade? Bom, aqui a sugestão de prece, né, que ele dá, 39, ele fala, né? Minha alma vai se encontrar por um instante com os outros espíritos, que eles que são bons venham me ajudar com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que, ao despertar, eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Mas é evidente que, como o próprio livro aqui já explicou no começo desse capítulo, isso aqui é só uma sugestão, né? Cada um pode falar com as palavras que achar melhor.
né? E o importante é aqui, né? Lá no Livro dos Espíritos, ele fala muito nesse capítulo, né? No capítulo 8 lá, ele fala muito dos sonhos, né? Que os sonhos são recordações de momentos que a gente teve, muitas vezes, com o plano espiritual. É evidente que o nosso cérebro, ele é treinado e ele tem essa característica de preencher buracos com coisas, com ideias que façam sentido, né? Muitas vezes a gente recorda de um pedacinho aqui e outro pedacinho lá, e entre esses dois pedaços a gente não tem recordação nenhuma, e o nosso cérebro se incumbe de colocar coisas ali, por isso que muitas vezes os sonhos parecem sem sentido e estapafúrdios, né? Mas nem sempre são, muitas vezes eles são pequenos, pequenos pedacinhos de lembranças que a gente teve, dos momentos que a gente teve no plano espiritual. Né? O que a gente deve refletir é que se a gente acorda, né, melhor ou pior, né, do que quando foi dormir. Se nós estamos acordando num estado de espírito pior do que aquele do qual nós fomos, do momento que nós fomos dormir, quer dizer que nós não estamos, muito provavelmente, aproveitando a nossa noite de sono para crescimento, para refazimento das energias e das nossas vontades, né, no sentido espiritual. Então, é importante reforçar as orações e o orar e vigiar durante o dia, para que a gente tenha mais facilidade de se sintonizar com o plano espiritual durante a noite, para que eles nos ajudem, né, nos ajudem a recompor as nossas missões diárias e a nossa missão aqui durante a nossa encarnação também. Tá? Bom, meus amigos, boa noite para vocês. Vamos fazer agora uma pequena vibração. Lembrando que aquelas pessoas que gostam de colocar a água para que seja energizada, ela deve ser colocada nesse momento. Então vamos pedir a Jesus e aos nossos mentores espirituais que reconduzam as nossas energias para que nós possamos, refeitos dos nossos ânimos, vibrar positivamente em favor daqueles que precisam neste momento, para que essa nossa oração seja luz para aqueles que estão na escuridão. Pedimos aos nossos anjos guardiães que possam, com a presença de bons espíritos, energizar essa água que está aqui do nosso lado, para que ela possa, de alguma forma, reequilibrar o nosso perispírito, o nosso corpo físico, com energias positivas. Que assim seja. Boa noite a todos vocês, meus amigos, para aqueles que estão vendo à noite, né? E nos vemos na quarta-feira, num estudo de mais um pedacinho do Livro dos Espíritos. Grande abraço.